Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui já com o nosso espírito alegre, porque o nosso Rei Jesus, ele está aqui nesse lugar, amém? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, já está aqui, já está falando e já está operando. Aquele que tem os seus pés como latão reluzente, já está aqui, já está se movendo, aleluia. E é estes pés que tem o latão reluzente, que nós nos colocamos nesta noite no altar deste Jesus, que através da sua luz, da sua verdade, nos revela a sua vontade para as nossas vidas. E o Senhor, ele já tem ministrado aqui aos nossos corações. E eu estou alegre por essa oportunidade. Me sinto aqui honrada, né? Duplamente honrada. Primeiro, por estar no altar do Senhor. E segundo, por essa oportunidade de estar ministrando neste culto que é tão especial para nós, que fazemos parte da juventude, Adolescentes Cristo, Jovens em Cristo, que fazemos parte desta liderança. Quero agradecer a confiança dos demais líderes, né, por ter me confiado esta oportunidade. E também aos jovens que já estão aqui intercedendo por nós. E vocês viram, né? São jovens e adolescentes usados por Deus. Então, não é fácil também estar aqui ministrando para eles, não. São jovens aí cheios da unção. Se duvidar, sabe mais Bíblia do que nós tudinho aqui junto, né, não? As perguntas que eles fazem para a gente, às vezes a gente fica assim, vixe, e agora, né? E agora, como é que eu vou responder? Mas eu quero louvar o Senhor e agradecer por essa oportunidade. E nós vamos estar lendo aqui 2 textos nessa noite. Esse tema, como a Bruna falou, né, ele vem como um confronto para nós, né? Ele vem realmente para nos tirar aí da nossa zona de conforto. E nós vamos ler 2 textos, João capítulo 3, versículo 1, e Romanos 12, versículos 1 e 2. Então, João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém? João 3, versículo 1 fala assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Agora Romanos 12, versículo 1 e 2, que fala: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ontem nós estávamos aqui no nosso pré-culto. Para quem não sabe, o Level Up ele é especial e tem um pré-culto. E também tem um pós-culto, viu? Mas no final a gente vai explicar o pós-culto de hoje. Tem um pré-culto, é um momento em que nós nos reunimos aqui já para conversar sobre o tema. O Senhor já vai ministrando, trabalhando ao nosso coração sobre a temática do culto. Nós intercedemos por aqueles que vão estar aqui, intercedemos pela palavra. E nós estávamos conversando e nós chegamos a uma conclusão. Esse tema, de dentro para fora, é muito amplo. A gente pode tratar milhares de coisas, né? Nós conversamos aqui e cada um tinha
uma opinião do que o tema iria tratar. Mas o Senhor, Ele tem ministrado algo aos nossos corações, né? Já foi falado aqui nessa noite que Ele é a fonte e que dele jorra águas vivas. E o Senhor, Ele ministra ao nosso coração também nessa noite sobre o novo nascimento em Jesus e sobre a transformação da mente. Esse tema de dentro para fora, ele nos remete a uma mudança gerada em nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Uma mudança que ela é tão profunda, ela é tão intensa, ela é tão impactante, ela é tão genuína, que ela causa uma transformação que vai refletir no nosso exterior. Não consegue ficar só guardado aqui dentro. Ela vai externar. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para o Mestre, Ele transforma a nossa vida aqui dentro de maneira tal que do lado de fora todo mundo vai perceber a mudança. Todo mundo vai dizer, nossa, como você está diferente. E é de forma que as nossas ações e reações, elas serão mudadas. As nossas ações, elas são diferentes das nossas reações. As nossas ações é aquilo que nós planejamos, é aquilo que nós programamos, é aquilo que nós pensamos. Eu vou conversar com fulano sobre tal assunto que me deixou chateado, eu vou conversar com ele e vou falar assim, 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 assim. Só quando você vai conversar, aquela conversa que você planejou mentalmente, ela acontece totalmente contrário, né? Porque você não sabe como é que a outra pessoa vai reagir. Só que nós também não sabemos, mas deveríamos saber, como nós vamos reagir. Pode ser que aquela pessoa receba o que a gente está falando de bom grado, pode ser que ela não receba, que ela fale mais desaforo ainda com a gente. E aí, como é que nós vamos reagir? A nossa reação diz respeito àquilo que não estava planejado, aquilo que não estava programado. E não são as nossas ações que vão revelar se dentro de nós houve uma transformação, são as nossas reações. Para que esse culto acontecesse, tem um planejamento, tem uma programação da liderança. Mas se saiu alguma coisa errada no meio do culto, na hora do culto, como é que nós vamos reagir? É aí que vai demonstrar se de fato nós já fomos transformados pelo Espírito Santo. E quando eu estava preparando a palavra, eu pensei isso, né? E quando eu estava me arrumando para vir para o culto, aconteceu uma situação. E na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, olha a sua reação. Olha o que é que vai refletir a sua reação. E eu aí fiquei calada, né? Fiquei quieta e fui atrás de outra solução e não... Amém, Senhor, Deus está no controle. E no fim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, as nossas reações, elas vão revelar como está o nosso interior. Então, Deus nos pergunta nessa noite, como têm sido as suas reações diante das dificuldades, das adversidades, diante das tribulações, daquelas pessoas, não é nem às vezes tribulação, é atribulado mesmo, né? Que chega para a gente. Como têm sido as nossas reações? Elas têm refletido uma vida transformada? Tem refletido um novo nascimento? A gente vê aqui nessa conversa de Nicodemos com Jesus, que ele sabia quem era Jesus, porque ele chama ele de mestre. Ele já chega assim, mestre, sabemos que você ensina da parte de Deus. Ele reconhece que ele é um mestre, reconhece que ele ensina da parte de Deus, mas ele não entende como é esse novo nascimento. Ele ainda não estava com a mente transformada, né? Ainda não havia sido transformada a mente de Nicodemos. Mas, afinal de contas, o que é esse novo nascimento? A gente já viu aqui que não dá para voltar para a barriga da mãe de novo, né? Isso aqui não é possível. Mas Jesus vai falar que quem nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, esse novo nascimento, ele diz respeito a um nascimento espiritual. Nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo físico. Nossas mãos, pés, olhos, nosso corpo físico. Nós somos alma, que é a fonte dos nossos sentimentos e emoções. Mas nós também somos espírito, que é aquilo que nos conecta com Deus. E esse novo nascimento vem exatamente para transformar a nossa vida e nos reconectar com o nosso Criador. Nos reconectar com Deus.
Mas a gente pode fazer aqui uma comparação entre o nascimento de um bebê recém-nascido e esse novo nascimento que Jesus fala aqui. O bebê recém-nascido, quando ele nasce, quando ele sai do ventre materno, ele está em um ambiente, né? Ele está lá numa posiçãozinha, que às vezes até o pessoal diz assim, eu estou tão cansado, estou tão triste, que eu só queria estar aqui na posição fetal, né? O pessoal tem essa fala, né? Então, o feto estava lá, guardadinho dentro do útero, dentro do ventre materno. Quando ele sai, ele vai precisar se adaptar a um novo ambiente, completamente diferente. E ele precisa receber o primeiro sopro de vida, para que os seus pulmões funcionem. Eu nunca presenciei um parto, não sei se alguém já presenciou, né? Mas a gente já viu em filmes, né? Que quando o bebê nasce, em séries, né? Quando o bebê nasce, se ele não chorar, vão lá dar um tapinha, colocam lá uma coisa no nariz para ver se desentope e ele respira. E quando ele chora, pronto, está vivo. Realmente tem vida neste bebê. E da mesma forma que este sopro, este ar, entra nos pulmões desse bebê, a partir desse nascimento dele, nós também recebemos o sopro do Espírito Santo de Deus, que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Lá em João vai falar que Jesus ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E da mesma forma somos nós. Para nascermos de novo, precisamos receber o sopro do Espírito Santo de Deus, que nos dá essa nova vida. E também, o bebê, quando nasce, ele nasce completamente o quê? Dependente ou independente? Ele nasce completamente dependente. Completamente dependente. Principalmente da mãe, né? Que é quem vai amamentar, nutrir. Mas ele nasce completamente dependente ali dos seus cuidadores, especificamente da mãe. E quando nós temos o novo nascimento em Cristo Jesus, nós também nos tornamos completamente dependentes, mas é completamente dependentes do nosso Pai Celestial. Nós nos tornamos completamente dependentes de Deus. Entregamos a nossa vida por total ao Senhor. E deixamos o quê? Que Ele nos transforme de dentro. Que nos transforme de dentro para fora, isso mesmo. Então, esse novo nascimento, ele não é físico, ele é espiritual. A partir desse novo nascimento, eu não vou mais viver pelos meus instintos, ou pelo menos não deveria, né? Pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. A partir do novo nascimento, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Ser nascido de novo é honrar o sacrifício de Jesus na cruz. E é ter também o quê? Uma mente... Gente, me ajudem. É ter também uma mente renovada. E o que significa ter uma mente renovada? Será que significa ter uma mente renovada? É só mudar os pensamentos? Na verdade, essa palavra mente, né, no original, ela não está ligada só a pensamentos. Ela também está ligada às emoções, à vontade, ao intelecto. Né? Então, ter uma mente renovada, aqui nos próximos versículos do capítulo 12, Paulo ele vai ensinar como é que a gente age quando nós temos uma mente renovada. No versículo 3 do capítulo 12, ele vai falar assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a mente renovada gera em nós a humildade. Se nós temos uma mente renovada, as nossas atitudes, as nossas ações serão de forma com humildade, como até já foi falado aqui. Né? Nós também vamos entender que nós somos diferentes. Paulo vai dizer aqui, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar,
Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim você faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, quando nós temos uma mente renovada em Cristo, nós vamos entender que cada um de nós somos diferentes. Mas isso não quer dizer que alguém é mais importante do que o outro. Quer dizer que diante de Deus, todos nós somos importantes igualmente, porque todos nós somos filhos do Senhor. Amém? E nós vamos entender que Ele dá um dom especial a cada um. Pode ser que seja diferente. Eu queria era saber era cantar. Eu queria saber era pregar. Pode ser que não seja exatamente aquilo que você queria, mas a partir do momento que você se conectar com o Senhor, entendendo que quem deu o dom foi Ele, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai fazer com que esse dom seja aperfeiçoado e através deste dom, muitas outras vidas serão transformadas através de você. Amém? Quando nós temos a mente transformada, nós também aprendemos a amar em sinceridade. No versículo 9 vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós somos bondosos, bondosos com os outros, bondosos com nós mesmos também. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós aprendemos a ser zelosos. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós aprendemos a ser pacientes. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Nós aprendemos também a perseverar quando a nossa mente está renovada. Nós aprendemos também a abençoar as outras pessoas. Nós aprendemos também a não ser orgulhosos. Aqui vai falar: abençoe aqueles que os perseguem. Não é fácil abençoar quem nos persegue, mas quem tem a mente renovada vai ser abençoador. E assim seremos também abençoados. Não seremos orgulhosos. Quando nós temos a mente transformada, nós passamos também a viver em paz uns com os outros. E nós aprendemos também, através desta mente renovada, a não sermos vingativos. Nós não vamos pagar o mal com o mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Então, ter uma mente renovada é tudo isso aqui. E mais um pouco, e mais um pouco. Então, ter uma mente renovada é deixar o passado no passado e o futuro no futuro. Como assim? É deixar o passado lá onde ele ficou. É saber, é ter a certeza, a convicção de que os traumas gerados no passado, os medos que nós tínhamos no passado, os pecados que cometemos no passado, ficaram lá. E pelo Senhor já foram jogados no mar do esquecimento. E é deixar o futuro no futuro. Como assim? É sorrir diante do futuro. Lá em Provérbios vai dizer que a mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que todos nós, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, todos nós devemos sorrir diante do futuro, porque o nosso futuro, ele não está sendo construído, ele já está construído pelo nosso Deus. O nosso futuro, ele não está sendo formado, porque o nosso Deus, ele é ontem, hoje, eternamente, ele é o mesmo do passado, presente e futuro, ele sabe todas as coisas. Da mesma forma que Ele conhece o meu passado, o nosso passado, da mesma forma que Ele conhece como eu estou aqui no presente, Ele já sabe como eu estou lá no futuro. Então, ter uma mente renovada em Cristo é deixar o passado no passado e o futuro no futuro, crendo que o Senhor já está lá no seu futuro, amém? Deixando de lado toda a ansiedade, deixando de lado toda a preocupação. Porque Jesus já nos garante o quê? Um futuro de paz, um futuro de bem. Ter a mente renovada é enxergar um sentido naquilo que parece impossível.
impossível. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos não é impossível para Deus. Então, aquele que tem a mente renovada em Cristo, ele enxerga um sentido nesta dificuldade, porque sabe que essa dificuldade vai ser um testemunho mais lá na frente. Amém? Ter a mente renovada é não negar os seus princípios. É não negar os princípios. Ter a mente renovada é agir, ou como nós aprendemos, reagir de acordo com a palavra e não de acordo com as circunstâncias. Como você tem reagido? Quando lá na escola você sabe que alguém está falando mal de você? Como é que a gente tem reagido quando lá na escola, na faculdade, o professor chama a atenção na frente de todo mundo? Quando lá no trabalho, o nosso chefe chama a nossa atenção na frente de todo mundo. Como a gente tem reagido quando as coisas fogem do nosso controle? Quando as nossas expectativas são frustradas? Porque na nossa vida, muitas vezes, as nossas expectativas elas vão ser frustradas. Principalmente quando a gente coloca as expectativas em nós mesmos, quando nós colocamos as nossas expectativas na nossa própria inteligência, na nossa própria força. Elas só não são frustradas quando nós colocamos ela em Deus. Aí não tem como ser frustrada, né? Porque quando a gente confia inteiramente no Senhor, a gente sabe que o que Ele vai fazer é melhor. Mas como a gente tem reagido diante essas circunstâncias? Será que as nossas, como eu já falei, né? Já perguntei aqui, será que as nossas atitudes, elas têm transmitido essa mente renovada? A mente renovada, ela faz com que o novo nascimento ele seja cada vez mais perceptível na nossa vida. E o que será que torna possível o novo nascimento? Que torna possível a gente viver o novo nascimento e a gente ter a nossa mente renovada? O que será que torna isso possível na nossa vida? Vamos ler 1 Coríntios 6,19. Nós vamos entender. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que torna possível nós termos um novo nascimento e uma mente renovada é o fato de nós sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Quando diz o nosso corpo não, o corpo de vocês não pertence a vocês, ele pertence a Deus, é a habitação de Deus. Agora me diga uma coisa, vamos pensar aqui. Quando alguém, para vocês não dormir, gente, vamos pensar. Quando alguém vai comprar uma casa, alugar uma casa nova, o que se procura nessa casa? Será que essa pessoa procura alguma coisa específica? Geralmente, quando a gente vai procurar uma casa, eu vou tirar por mim quando a gente foi comprar, eu e Ismael fomos comprar a nossa casa. E eu acredito que seja aí o que a maioria vai observar, né? Primeiro tem que ser algo que lhe agrade os olhos. Né? Ninguém vai querer comprar uma casa sem reboco, com as telhas tudo fora do lugar, com o piso quebrado, manchado, com as portas e janelas quebradas, com as paredes cheias de mofo. Ninguém vai querer comprar uma casa dessas, né? Então, geralmente, as pessoas tendem a procurar algo que lhe agrade aos olhos. Se procura também o conforto. Para uma pessoa, pode ser que uma casa confortável seja uma que tem um quarto enorme, que vai poder colocar uma cama enorme, vai poder chamar um monte de gente para dormir lá, os adolescentes, né? As jovens, que a gente gosta da noite do pijama. Gente, eu sou jovem ainda. Que a gente gosta da noite do pijama, chamar as amigas tudinho para dormir com a gente, né? Para outros, pode ser uma casa com piscina, onde eu possa convidar também os amigos para ir tomar banho de piscina. Para outros, é uma casa... Não, para mim, a casa ideal tem que ter uma churrasqueira para fazer um churrasco depois da escola bíblica. E chamar os líderes. Né? Eles querem que a gente chame ele, mas ele não chama a gente para comer na casa dele, não, viu? Uma churrasqueira. Então, para cada um vai existir algo que é inegociável ter nessa casa. Algo que torna a casa confortável para você. Uma outra coisa que se observa
uma boa localização, que a casa tem uma boa localização, pontos de referência. Toda vida que a gente vai botar o nosso endereço em algum canto, fazer um cadastro, não pede o ponto de referência, né? Lá no iFood pede um ponto de referência. Todo canto que a gente vai fazer um cadastro do nosso endereço, pede um ponto de referência. Então, um local que tenha uma boa localização. Uma outra coisa que se observa, talvez não tanto, mas quem já tem mais costume, talvez, de alugar e comprar casa, vai observar isso. A qualidade dos materiais que foram usados na construção. Se é uma torneira de plástico ou é uma torneira de metal, né? É uma pedra... Tem pedra ou não tem pedra nessa pia? Vocês vão aprendendo, viu? Que tem que olhar essas coisas. Já vão aprendendo aí. E, por último, mas não menos importante, talvez para alguns o mais importante, o valor, né, minha gente? O valor desta casa, porque uma casa com churrasqueira, piscina, quarto grande, porcelanato, não sei o que, é caríssima, né? Então, o valor tem que ser um preço acessível, né? Que condiza com o que a gente está pagando. Mas muito querem procurar o preço acessível. Só que nós aqui, essa casa aqui, que sou eu e você, será que nós tínhamos algo agradável aos olhos? Será que o nosso coração cheio de pecado era agradável aos olhos de Deus? Eu acredito que não, né? Será que era uma casa que trazia conforto? Imagina aí, dentro da gente, do nosso coração, um turbilhão de emoções e sentimentos, muitos medos, angústias, muita coisa que causa ansiedade, os traumas. Eu acho que não é um local aí muito confortável para se estar, né? Um local que tem uma boa referência. Será que nós éramos ou somos uma boa referência? Será que quando alguém olha para a gente, realmente fala, a Thaís é casa de Deus mesmo? Ou será que a pessoa fala assim, valha meu Deus, pensei que ela era casa de Deus. Valha meu Deus do céu, não é não? Será? Qual está sendo a reação das pessoas? Essa semana aconteceu algo que eu fiquei pensativa. Eu estava saindo do trabalho e eu não estaciono dentro do hospital. Não tem estacionamento, estaciono fora. E eu estava indo pegar o carro no estacionamento. Aí eu passei numa esquina e tinha um senhor sentado na calçada. E ele falou alguma coisa, mas eu não entendi. Não pensei que nem era comigo. Aí ele repetiu. Quando ele repetiu, que ele falou mais alto, aí eu entendi. Ele falou assim, paz do Senhor, irmã. Aí eu tomei um susto. Vale, como assim, né? Aí eu olhei para ele, aí ele, paz do Senhor, irmã. Aí eu, paz do Senhor, irmão. Faço a menor ideia de quem seja. Não conheço, ele não me conhecia. Aí ele balançou assim a cabeça para mim, aí eu dei tchau para ele, né? Era um senhor. Aí eu fiquei pensando, será que ele identificou que eu era crente por conta das minhas vestes, por eu estar de vestido? Só que na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo que aquele a paz do Senhor que ele estava falando, era Deus falando comigo, dizendo assim, eu estou te vendo, viu? Porque nesse dia eu estava saindo do trabalho meio atribulada do juízo. E Deus, através a paz do Senhor daquele irmão, eu senti o Senhor falando assim comigo, eu estou te vendo, eu estou contigo, você não está sozinha. E nessa noite o Senhor também diz para vocês, eu estou te vendo, meus filhos, eu estou vendo vocês, meus filhos, vocês não estão sozinhos. Mas isso também, como o nosso tema é transformando, né? Transformando foi eu que coloquei, né? Como é de dentro para fora, essa transformação que vem de dentro para fora, eu fiquei pensando se quando eu falasse, ele iria reconhecer também. Se ele não tivesse só me visto, ele tivesse ouvido eu falar, visto alguma reação minha, se ele me reconheceria como crente também. Porque eu sei que foi Deus que fez ele falar a paz do Senhor para mim, porque Deus queria que eu soubesse mais uma vez que ele estava comigo. Mas eu também levei a esta reflexão. Será que se esse homem tivesse ouvido alguma palavra saindo da minha boca, tivesse tido a oportunidade de conversar comigo, tivesse visto alguma reação minha, ele reconheceria? Ele me daria a paz do Senhor? Ou ele ia dizer, essa daí mesmo não é crente? Né? Então, será que nós estamos sendo esta referência? E um outro ponto que eu falei foi a qualidade dos materiais usados. Acho que
nosso coração ele não estava assim com muita qualidade não, né? Porque estava dominado pelo pecado. E o valor? Qual o valor desta casa aqui? Provavelmente a gente pensa assim, eu não tinha valor nenhum. Só que o valor que foi pago foi o valor de sangue. Foi o valor do sangue de Jesus. Tão preciosa é a sua vida, adolescente, jovem, meu irmão, minha irmã. Tão preciosa é sua vida para o Senhor. Tão preciosa é esta habitação, que mesmo a gente não valendo nada, mesmo a gente não sendo uma boa referência, mesmo a gente não sendo feito com material de qualidade, mesmo a gente não tendo um coração agradável aos olhos, o Senhor, Ele nos escolheu como sua casa. Deus, Ele nos escolheu como habitação do seu Espírito Santo. E é através desta morada, desse recebimento do Espírito Santo dentro de nós, que começa o quê? Uma transformação de dentro para fora. É uma transformação que vai preencher um imenso vazio que existia dentro de nós causado pelo pecado. Era um vazio imenso, mas é do tamanho certinho de Deus. É uma transformação que vai transformar a tristeza da nossa alma em alegria. É uma transformação que vai transformar a morte em vida, a escravidão em liberdade. Na palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é uma transformação que vai transformar, é redundante mesmo, que é para a gente entender, vai transformar a escravidão em liberdade, vai transformar o coração de pedra em um coração de carne, vai tirar a impureza do nosso coração e tornar o nosso coração puro. Vai transformar a nossa vida, que era uma vida de transgressões, em uma vida íntegra, em uma vida honesta, em uma vida que agrada ao nosso Deus. E como nós podemos, de fato, viver esta transformação de dentro para fora? Como a gente pode viver isso? Ai, tá bom, eu já entendi o que é o novo nascimento. Eu já entendi o que é essa transformação na mente. Eu já entendi que eu sou casa de Deus. Mas como eu posso viver no meu dia a dia, de fato, essa vida transformada de dentro para fora? Essa transformação que vai externar. Essa transformação que não vai mais aguentar ficar aqui dentro. Vai sair, vai ressaltar. Primeiro, nós precisamos reconhecer aquilo que precisa ser tratado por Deus, aquilo que precisa ser curado, aquilo em que nós precisamos ser libertos. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Fala assim, Gênesis 3, 8 até o 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós vamos ver aqui a história de 3 homens diante da revelação do pecado e como eles reagiram. Como foi a reação deles diante do pecado e diante de um encontro com Deus. Adão e Eva, ao serem confrontados só pela presença do Senhor chegando no jardim, eles fizeram o quê? Se esconderam. Eles se esconderam porque eles estavam com medo e com vergonha. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, o que foi que Adão disse? Que estava com vergonha, com medo, porque estava nu.
Mas pela infinita misericórdia de Deus, ele faz o quê? Ele dá novas vestes para eles. E nessa noite, o Senhor, ele tem novas vestes para nós. Se alguém está aqui e está precisando que as suas vestes sejam renovadas, o Senhor diz essa noite: eu tenho novas vestes. Não se esconda por medo ou vergonha, mas venha até ao meu altar. Venha até o meu altar e, de fato, deseje viver uma transformação de dentro para fora e receba novas vestes. Não vestes de vergonha, mas vestes de honra. Essas são as vestes que o Senhor ele tem para nós. Vestes de honra. Então, a gente aprende aqui já a não reagir se escondendo do Senhor, mas sim reconhecendo que precisamos tratar aquele pecado. Mesmo que seja um pecado que ninguém vê, que ninguém sabe, mas o Senhor, ele sabe. Não é pecado só aquele pecado que todo mundo vê, mas aquele pecado que acontece lá no escondido, lá no quarto, lá na internet, é pecado também. Mas o Senhor, nessa noite, fala: não se esconda, não tenha medo, não tenha vergonha, pois eu tenho novas vestes. Vestes que retiram o pecado e lhe colocam honra. Vamos ler também agora em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Fala assim: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Até o 13. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as dareis ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui, qual é a reação de Davi diante da revelação do seu pecado? Diante do seu encontro com Deus? Ele confessa o seu pecado, ele vai falar: pequei contra o Senhor. E a partir do momento que ele confessa, ele recebe o tratamento do Senhor para o pecado dele. E o Senhor fala que ele não morrerá. Consequências teve, consequências teria. Mas o Senhor fala que ele não mais morrerá, porque ele confessou o seu pecado. Vamos ler agora também Atos, o capítulo 9, o versículo... Vamos logo para o 22. Atos 17... Capítulo 9 de Atos vai falar sobre a conversão de Saulo, né? E o versículo 22 fala: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nós conhecemos muito bem a história de Saulo. Nós sabemos que ele era o quê? Um perseguidor da igreja. Mas no seu encontro com Cristo, quando ele tem o seu pecado confrontado, ele reconhece que é um pecador e que somente Jesus é capaz de nos salvar. Aqui na história de Paulo, a gente vê um grande exemplo de um nascer de novo, não é? A gente vê um grande exemplo de uma mente renovada. Paulo, ele deixa de ser perseguidor e ele passa a ser um
proclamador do evangelho. Ele deixa de ser aquele que perseguia e matava os cristãos para fazer com que as pessoas morressem para a sua carne e vivessem para Deus. Ele não mata mais as pessoas fisicamente, mas através da sua palavra que ele pregava, as pessoas morrem, sim, a sua carne, o seu eu, e revivem espiritualmente, vivem espiritualmente. Paulo, ele vai reconhecer as suas limitações e fraquezas. No capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer que aquilo que é bom ele não faz, mas o que é ruim ele faz. E ele vai falar que existe uma luta entre a carne e entre o espírito. Ele vai dizer que existe essa luta. Ele reconhece essa luta dentro dele. Ele vai reconhecer isso. E ele vai ensinar isso aos romanos e vai ensinar isso para a gente também. No versículo 19 vai dizer: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele vai reconhecer que existe uma carne, e nós reconhecemos que existe essa carne dentro de nós. Porém, nós também aprendemos agora há pouco que nós somos a morada do Espírito Santo. E se nós buscarmos esse Espírito Santo, esta vida transformada, renovada, vai ser muito maior do que essa carne, né? Para nós vivermos essa transformação de dentro para fora, é necessário que a gente venha agir e reagir, não como Adão se escondendo, mas é necessário que a gente venha agir e reagir como Davi, reconhecendo o seu pecado, como Saulo, reconhecendo que Cristo é o Salvador, reconhecendo que nós necessitamos da luz do mundo. E quem é a luz do mundo? Jesus. Lá em João 8,12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele se apresenta nessa noite para cada um de nós como um farol. E qual é a função do farol? Qual é a função do farol? A função do farol, ela é uma luz que protege os pescadores da escuridão. Guia o caminho, ou de ida ou de volta, mas guia o caminho e revela os perigos e obstáculos que existem no mar. Então, nessa noite, a luz do mundo, Jesus, ele quer entrar em nossos corações como um farol que vai iluminar aquilo que está no nosso coração e que é um perigo para a nossa vida espiritual. Aquilo que está escondidinho no nosso coração. Ontem aqui, enquanto nós estávamos no pré-culto, foi falado que algumas casinhas que somos nós, o nosso coração, dentro dele pode ter algum compartimento que esteja trancado a chave e precisa entregar a chave para Jesus abrir. Pode ser também que no seu coração, no nosso coração, tenham caixas de velharias que precisam ser removidas. Sabe quando a gente tem lá aquele cantinho da casa, aquela caixinha, aquele quartinho que a gente guarda um monte de coisa velha, porque um dia pode precisar? Jesus está dizendo: você não precisa das velharias. E ele vem como luz para iluminar essas velharias e retirar estas velharias que estão no nosso coração. Velharias que podem ser os pecados, como algumas pessoas falam, pecados de estimação, né? Mas vamos repreender que não tem pecado de estimação nenhum aqui não, né? Mas é necessário a gente fazer isso nesta noite. Pode ser que Deus ele esteja querendo iluminar aí algo que foi gerado em seu coração por relacionamentos passados ou até relacionamentos presentes também. Algo que foi gerado que trouxe uma amargura, que trouxe uma tristeza tão grande que essa tristeza se tornou amargura. Uma chateação que se transformou em raiva, em ira. Deus, nessa noite, ele quer ser um farol que vai revelar isso no nosso coração para que possamos retirar. Pode ser também que sejam comportamentos, que sejam atitudes, costumes, amizades.
Eu não sei o que é que o Senhor está querendo iluminar no seu coração. Eu sei o que Ele queria iluminar aqui no meu, né? Eu não sei o que Ele está querendo iluminar no seu coração. Mas Ele diz nesta noite que Ele vem como farol. Porque a única forma de nós sermos curados, tratados e transformados por Deus, moldados por Ele, é deixar que Ele mexa nas feridas. É deixar que Ele lance a luz dele nas trevas que foram trazidas pelo pecado na nossa vida. E o Senhor, Ele nos pergunta nessa noite, o que ou quem? É um trauma? É uma ansiedade? É um pecado? É uma preocupação? É uma amizade? É um relacionamento? O que precisa que a luz, que esse farol haja na sua vida hoje para expulsar essas trevas? A segunda coisa que nós precisamos fazer para, de fato, ter um novo nascimento e uma vida transformada de dentro para fora é alimentar o Espírito e cultivar uma vida espiritual, onde o fruto do Espírito, ele torna-se visível. Vamos ler Gálatas 5:22, bem rapidinho, que é bem conhecido, que fala do fruto do Espírito. E prestemos atenção, ó, não são os frutos do Espírito, é o fruto. É um fruto que vem com um combo. Sabe a tangerina, que tem um monte de gominho, mas é apenas uma fruta? Pois é, assim é o fruto do Espírito. Uma ata, não sei se aqui alguém conhece ata, eu não gosto não, mas eu conheço. Ata, que tem um monte de carocinho, é uma fruta e tem vários compartimentozinhos nela. Pois assim é o fruto do Espírito. É um combo que é gerado várias coisas em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Será que nós estamos tornando visível o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas? Será que nós temos sido essa fonte onde o fruto do Espírito Santo gera outros frutos em nós? E como será que nós estamos gerando fruto, um fruto verdadeiro? O fruto, ele serve de alimento, não é? O fruto, ele vai ter o quê? Sabor. O fruto, ele vai ter cheiro. Geralmente, tem cheiro. Principalmente o que eu tenho aqui, a tangerina. Se abrir uma tangerina em qualquer canto, o cheiro sobe, né? Então, vai ter o quê? Um perfume, vai exalar um perfume. Então, será que nós estamos sendo esse fruto que tem gerado alimento para outras vidas através das nossas atitudes? Será que nós temos sido um fruto que tem exalado o bom perfume de Cristo? Quem aqui já viu na ceia, sempre é montado aqui uma mesa com umas frutas, né? Umas uvas, que são de plástico artificial, né? Então, será que a gente está gerando frutos artificiais? Ou será que o nosso fruto que nós estamos gerando tem sido um fruto de verdade? Será que nós apenas nos habituamos a se vestir como cristão, como crente, a falar como crente, a se comportar como crente, a ouvir música de crente? Mas de crente a gente não tem nada, só a casca, só o externo. Será que o fruto que nós estamos gerando tem sido frutos que vão gerar salvação, que vão gerar vida? Frutos de verdade? Ou será que nós temos gerado frutos de plástico? Porque o que Deus, Ele quer de nós, e aí é isso que vai transmitir, vai refletir que a nossa vida foi transformada de dentro para fora. Deus, Ele não quer de nós apenas performances. Ele não quer de nós apenas que a gente saiba falar bem em público, que a gente saiba se comportar, que a gente leve a nossa vida com Ele como uma rotina. Não, eu acordo, eu oro. Não estou dizendo que é errado fazer isso aqui que eu vou dizer agora, viu, gente? Eu oro, eu acordo. Senhor, obrigado por esse dia, amém. Vou para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Aí volto para casa, estudo, faço as minhas atividades antes de dormir. Senhor, obrigado por esse dia, amém. Não, eu orei, eu falei com Deus. Mas isso é falar com Deus mesmo?
manter com Ele um relacionamento de intimidade? Ou a gente está só vivendo uma rotina? A gente até falou aqui ontem um pouquinho sobre isso também, né? Que ser crente não é só vir para a igreja. Que ser transformado de dentro para fora não é só eu vir para o level up todos os meses. Ser transformado de dentro para fora é eu vir para o level up, mas aqui eu adorar o Senhor, eu saber o que eu estou fazendo aqui, é eu saber o que eu vim fazer na casa de Deus, porque a casa é de Deus, é a casa de quem? Do nosso Pai. Então, é eu ser intencional naquilo que eu estou fazendo. A gente sempre fala isso com os jovens adolescentes, sermos intencionais. E a terceira coisa, olha, a gente viu que para nós, de fato, termos uma vida transformada, nós precisamos reconhecer aquilo que precisamos ser tratados, curados e moldados. Segundo, nós precisamos cultivar e alimentar a nossa vida espiritual. E como eu alimento a minha vida espiritual? Através da leitura da palavra e através da oração. Lá em Filipenses vai dizer que a oração, ela produz em nós paz. Então, se o nosso coração e a nossa mente está em paz e guardado em Cristo, a gente deve cada vez mais buscar isso, né? Através da oração. E o terceiro ponto, para de fato ter uma vida transformada, de dentro para fora, é estar na dependência de Deus. É saber, é reconhecer que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Não sou eu, não é a liderança, não é o pastor, não é você agindo pela sua vida, mas é o Senhor agindo em você e através de você. Não somos nós, é Cristo em nós, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive. Eu vou repetir. Não somos nós, mas é Cristo em nós, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E o que o Senhor ele deseja de nós é que nós sejamos, sim, transformados em nosso íntimo, ao ponto de nós refletirmos o seu caráter, ao ponto de nós refletirmos a Cristo. E nessa noite, vamos já nos colocar de pé. Convido já que as meninas do louvor já para ir se preparando. Nessa noite, o Senhor, Ele quer lançar a sua luz sobre os nossos corações. Como eu falei, eu não sei o que é que está aí bem oculto, bem guardado no seu coração e que está, de repente, impedindo essa transformação. De fato, viver uma vida transformada de dentro para fora. Não sei o que é que está impedindo você de viver uma vida transformada de dentro para fora. Mas se você quer, de fato, viver esta vida transformada de dentro para fora, lance nos pés do Senhor nessa noite. Peça a Ele para que esta luz venha refletir no seu coração, para que essa luz venha entrar no seu coração como um farol e venha conduzir o que precisa ser retirado.